uma vez escurecer e o sol se pôs no coração, eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri o coração. Foi quando alguém tocou em mim, eu vi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, ao rio de paz, ao céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu, e quando eu penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, ao rio de paz, ao céu que Deus chamou de lar. Meu cálice transborda. É o hino 155 do nosso hino. Transcendendo pelo mundo eu procurava, minha alma em vão satisfazer. Então o Salvador falou-me desta fonte eterna, vem beber. O meu cálice eleva-te, Senhor, vem minha alma sedenta saciar. Minha vida anseia pelo teu amor, faz-me eu ser esta água transbordar. Quanta gente está em busca dos prazeres que o mundo pode oferecer, ignoram a felicidade que em Cristo de graça podem ter. O meu cálice eu ergo a ti, Senhor, vem minha alma sedenta saciar. Minha vida anseia pelo teu amor, faz-me ser essa água transbordar. Ó amigos, se as coisas desta terra só trazem dor e desilusão,
nosso irmão Edson, por favor. O Edson ele vai fazer uma oração. Nós vamos nos ajoelhar. Boa noite, irmãos, os que puderem de cadeiros. Bondoso Deus, Santo Eterno Pai, nós somos imensamente agradecidos ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui na sua casa de oração no meio dessa semana, para erguermos nossos pedidos, fazermos nosso agradecimento e também, Senhor Deus, termos ânimos, força para mais alguns dias até o sábado. Que o Senhor responda aos pedidos, também agradecimentos que vão chegar até o seu trono. O Senhor também abençoe aquela pessoa que o Senhor escolheu para poder abrir a sua palavra e que nós possamos estar atentos para colocar em prática na nossa vida. Essas bênçãos não merecemos, mas pedimos os méritos de Jesus. Amém. É um local especial para trazermos aqui nossos pedidos. E aqui você tem a oportunidade também de divulgar o seu pedido. Divulgar o seu pedido. Senhor, nosso grande Deus, nosso eterno Pai, digno de todo louvor e toda adoração seja o teu nome. Amém. Em tua presença veio os teus filhos nesta noite, primeiro para adorar o nome do Senhor e também para engrandecer o nome do Senhor através do que vão ouvir a tua palavra, mas também veio com o coração cheio de alegria, gratidão por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará, mas também com pedidos, como da nossa irmã que pediu pelo marido que está no interior com uma carreta tombada, com certeza um coração angustiado, mas como diz o apóstolo Paulo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não permite nada que não seja para o nosso crescimento espiritual. Através dessa situação Deus fará milagre que muitas vezes nós nem imaginamos, porque Ele é Deus e como Deus Ele também é Pai. Também temos pedido, Senhor, por enfermidades, temos pedido por libertações, temos pedido, Senhor, também por família, por casais. O Senhor sabe todas as coisas, como diz o profeta Jeremias, antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece. Agora nós suplicamos que a autoridade divina se faça parte neste momento na tua casa. Santo e poderoso Espírito dirige a tua palavra. Use o pastor Fernando com o poder e autoridade que lhe tem. Também, Senhor, suplicamos que tua igreja se faça presente no programa especial Final de Semana com Deus, dia 24, 25 e 26, nesta igreja. Temas especiais, para que possamos ter um crescimento espiritual em tua presença. Abençoe a liderança desta igreja, abençoe a pessoa do pastor Mauro e sua família. Também abençoe nossos amigos que deixaram o conforto do seu lar e vieram em tua casa para adorar, bendizer e louvar o nome do Senhor. Perdoe os nossos pecados, continue conosco em tua casa, oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer o seguinte então, levanta a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, louvado seja Deus. Gente, a gente está visitando todo mundo e muitas histórias estão sendo contadas e realmente uma alegria poder ver as bênçãos de Deus fluir, mas hoje eu senti uma alegria um pouco mais especial, por dois motivos. Primeiro porque uma visita que eu tinha para fazer às 6 da tarde eu não consegui fazer, aí eu estacionei o carro aqui e eu fui fazer uma caminhada, e quando eu estava voltando eu encontrei uma pessoa que trabalha aqui na rua, que disse que tinha limpado a igreja, e a família dele vive praticamente junto com ele aqui, e que querem frequentar de vez a igreja. Disseram que já tinham vindo aqui e querem, e gostaram e querem continuar. A minha segunda alegria foi encontrar algo muito inusitado aqui. A senhora Helena veio de Cuba, gente.
Ela estava contando os desafios que ela fez para poder chegar até aqui. Ela não fala português, só fala espanhol. Então eu vou pedir permissão um pouquinho para vocês, para eu falar um pouquinho com ela em espanhol. Tá bom? A iglesia, todos los hermanos están aquí muy felices de encontrarte. Quiere que usted sea parte de la membresía de esta iglesia. Quiere que usted ya traiga tu carta. Quiere que usted ya sea una miembro vibrante, que tenga la felicidad de conocer aún más todos los hermanos. Y la iglesia está de puertas abiertas para que usted pueda estar con tu familia, con tus amigos. Y puede traer todos, hermanos, porque aquí nosotros damos la bienvenida a usted. Y te puedo decir una cosa: el problema de la lengua no es nada. Tranquila, de pronto ya vas a estar hablando portugués, mucha gente te va a pedir algunas indicaciones ahí. Yo me acuerdo muy bien cuando fue mi vez de salir de Brasil para ir a Bolivia, y este camino para mí muy angosto, porque tiene todo, ¿no?, el miedo de saber si estamos yendo bien, si no nada hizo estado con nosotros, y muchas bendiciones en el camino, seguramente porque yo me quedé allá 5 años, hermana, fue una bendición. Así que cuando regresé a Brasil me tocó trabajar aquí con los bolivianos también, pues. Y fue una bendición porque la iglesia se cerró por cuenta de la pandemia, ¿no ves? Y yo me acuerdo que aún con la iglesia cerrada, nosotros tuvimos la oportunidad de bautizar 12 personas de allá de Bolivia que estaban viviendo aquí en Brasil. Así que, hermano, me quedo muy feliz de poder hablarte un poquito en este idioma que yo aprendí y me gusta mucho, hermano. Que Dios le bendiga mucho. Pero ahora tengo que hablar a nuestros amigos en portugués, y ahora usted va a aprender ahora a hablar un poquito portugués, porque vamos a abrir la palabra de Dios, ok? Então eu quero convidar você para abrir a Bíblia junto comigo, porque hoje é dia de poder, amém? Hoje vamos abrir a poderosa palavra de Deus. Eu quero convidar você a ir no livro de Lucas, para a sequência do nosso tema. Quem esteve domingo pegou a grande bênção, né? E agora nós vamos fazer a sequência dessa história aqui no livro de Lucas, no capítulo 8. Então vamos relembrar. Enquanto você encontra o capítulo 8 a partir do versículo 26, eu quero contar aquela história que a gente começou no sermão passado. Você deve lembrar que o tema foi como a gente atravessa uma tempestade. Mas eu vou falar só a parte técnica, né? Porque a parte espiritual desse texto a gente já abordou. Mas pensa no drama de vida daquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus nessa comitiva, nesses barcos que seguiam a ele. Inclusive ele também estava em um dos barcos. Uma tempestade gigante que acometeu a eles, quase derrubou eles, quase que eles entram em naufrágio. Mas Deus tem poder para libertar, e foi isso que aconteceu. E a gente fica se perguntando por quê? Por que coisas difíceis acontecem na nossa vida? Às vezes a gente tem a tendência de praguejar. Eu não sei vocês, mas eu, quando era criança, às vezes eu não gostava da situação e queria falar com Deus. Ó, a audácia do menino. Quer falar com Deus para perguntar para ele por que estava passando essas coisas. Hoje, se fosse eu bateria na minha própria boca. Ai de nós, pobres mortais e pecadores, que carecemos da graça e do poder de Deus, querer ousar levantar nossos olhos ao Senhor? Jamais, né? Hoje eu entendo que tudo que a gente passa é porque Deus tem um propósito a longo prazo, e muitas vezes a gente não entende na hora, mas quando a gente vê o quadro completo, a gente só dá glórias a Deus, porque só isso é o mínimo
que a gente consegue frente ao caminhar de Deus, a guia da destra do Senhor. Não foi diferente com os discípulos que passaram por este grande desafio em sua vida, porque quando eles chegaram ao outro lado da margem, chegaram à cidade de Gadara, uma cidade proeminente, uma cidade que tinha muita riqueza, e a sua riqueza era baseada na agricultura, no cuidado dos porcos, e por isso os judeus não gostavam muito de ir naquela parte de lá, porque judeu que se pressa jamais vai encostar em um porco, né? E aí, quem se dedicava a esta função acabava sendo isolado. Só que deste lado do rio, do mar da Galileia, as coisas iam bem. Ali existia o que eles chamavam de Decápolis, que é as 10 cidades mais proeminentes daquele lado. E você vai entender por que eu mencionei esse texto, esse nome, porque você vai ver que isso é muito relevante no final do nosso tema. Mas vamos à leitura, vamos ler um pouquinho esse tema maravilhoso que diz o seguinte: eles rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia, e logo ao desembarcar veio da cidade, no seu encontro, um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia e nem habitava em casa alguma, porque vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara o espírito imundo que saísse do homem, e por muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo se despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Respondeu Jesus: qual que é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os atormentasse, que os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. E os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-los na cidade e pelos campos. Então aí saiu o povo para ver o que se passava, e foram ter com Jesus, e de fato os demônios de fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou que o deixassem estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta para Deus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Eu vou ler até aqui. Deixa eu botar essa fitinha aqui para não sair por causa do vento. Essa história realmente é tremenda, né? Ela tem muitas coisas importantes. Mas deixa eu te falar algumas curiosidades. Primeiro, você sabia que conseguiram catalogar todos os eventos que Jesus participou nos evangelhos? E você pode encontrar essa lista no volume 6, que é aquele que fala de Mateus, Marcos, Lucas e João, do comentário bíblico adventista.
É muito bacana a gente poder dar uma passadinha lá, porque tem muita curiosidade. Ele fala que existe 179 eventos do qual Jesus participou, do qual este aqui seria o número 57, que aconteceu mais ou menos entre a Páscoa do ano 29 e com a Páscoa do ano 30 ali. Agora que você já entende um pouquinho mais sobre os eventos, é evidente que quando João falou que se fosse tentar escrever tudo que Jesus fez, não daria nem todos os papéis do mundo conseguiriam escrever ali, ou pelo menos ser escrita a história de Jesus, é porque Jesus fez muita coisa que somente com o poder do Espírito Santo a gente pode entender, né? Mas o fato é que Jesus estava preparando os discípulos para um momento especial, momento em que eles teriam que dar de cara com uma legião de demônios. Me chama a atenção a importância de Gadara, porque, como eu havia falado para vocês, ela até hoje existe. Ela é a cidade de Unqueris, que está mais ou menos a 10 quilômetros a sudoeste do Mar da Galileia, atualmente, tá? Antigamente era a cidade de Gadara. E lá eles eram prósperos porque tinham criações de porcos. Então esses judeus que moravam lá faziam isso porque ganhavam muito dinheiro, mas eram isolados do restante da comunidade judaica porque eles eram imundos segundo a tradição. Por isso era isolado, e a maior parte dos negócios eram feitos com os gentios, povo de cultura grega. E as 10 maiores cidades daquele local se chamava Decápolis. Era um conglomerado gigante de cidades que tornava aquele local muito atraente para o comércio. Só para você ter uma ideia, sabe aquela manada de porcos que se precipitou despenhadeira abaixo? Se fosse calcular hoje, nos nossos dias, a perda seria mais ou menos de 2 milhões de dólares. É muita coisa. Eu acredito até para os padrões atuais ainda era um valor muito grande a ser perdido. Mas interessante é a reação que o povo tem quando vê o poder de Deus agindo. Porque o texto bíblico aqui do livro de Lucas se concentra em um. Mateus, por exemplo, já relata 2. Eu até acredito que exista 2, gente. Só que um deles se sobressaiu. Se sobressaiu tanto que o livro de Marcos e Lucas contam eles. Também puderam. Quem foi Marcos? Marcos era médico. Quando um médico olha a situação de um corpo humano deplorável, sangrando, com machucados em tudo quanto é parte do corpo, sem roupa, desfigurado, o que você acha que o médico ia se sentir? Eu acredito que ele realmente estava olhando com um olhar de compaixão também, porque eu creio que Lucas já era convertido por Cristo. Às vezes a gente olha a situação desse mundo e não causa dor. Outro dia eu estava vindo de carro e foi vindo para cá. Eu parei no sinal, minha esposa estava junto, final de semana, sábado, todo mundo contente porque estava vindo para a igreja. E de repente a gente vê um pai segurando um bebezinho de colo e mais uma criancinha desse tamanho no sinal pedindo algumas moedas. Eu até quis ajudar, mas não tenho muito costume de levar mais dinheiro no bolso, até por conta de todos os perigos que a gente encontra, né? Então eu acabei não tendo mais esse costume, mas a minha esposa queria vasculhar a bolsa dela ali para tentar encontrar alguma coisa para lhe ajudar, lhe oferecer uma mão amiga, né? Eu fiquei triste porque
a condição de muitas pessoas hoje está de forma deplorável e não percebem que isso também é uma manifestação demoníaca. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas estão acostumadas com shows. Eles esperam que o endemoniado se rasgue, comece a rosnar, a babar, quem sabe até pular uma altura muito grande, ou se grudar nas paredes e até no teto. E eu não estou dizendo que isso não aconteça, porque acontece, você sabe da história, isso é verdade. Mas às vezes as pessoas não percebem que aquele que fuma, aquele que bebe, aquele que tem uma conduta inapropriada com o sexo oposto, aquele que gosta de assistir, quem sabe, sites de conteúdo adulto, não se coloquem como uma pessoa que está recebendo a influência de Satanás, mas infelizmente é assim. Agora você entende por que as artimanhas de Satanás é grande? Porque ele te seduz, ele me seduz, ele quer que a gente acredite que aquilo ali é normal, mas não é normal. Por isso eu acredito que ao se concentrar em um deles, eles perceberam que um deles falava em que uma legião estava ali. Gente, Samuel Dias, no comentário bíblico, ele diz que uma legião pode chegar até 6.000 soldados, com 120 cavaleiros. Então imagina a quantidade de demônios que estavam perturbando a vida dessa pessoa. E se você não percebeu, o diabo tinha uma intenção. Mas se você quer que eu fale mesmo a intenção, você vai ter que aguentar até o final aqui. Eu vou te mostrar o porquê que Satanás estava possuindo essa pessoa. Mas eu queria te mostrar uma coisa a mais. Eu queria te mostrar um detalhe que esse texto revela, porque foi lido aqui nessa noite. O fato de que os próprios demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Amém, né? O problema é que o ser humano que deveria receber as bênçãos de Deus não reconhece. Parece que passa batido como uma pessoa boa que passou por essa terra, um rabi com aspirações filosóficas muito aquém do seu tempo, mas não reconhecem a Jesus como seu Salvador pessoal. E quantas vezes Deus tenta alcançar o seu coração para dizer: filho, eu estou aqui, eu vim te salvar. Sabe? O fato de que os demônios reconhecerem Jesus mostra que ele tem poder para trabalhar na vida daqueles que estão em desvantagem pelo pecado. O que sugere também uma mudança maravilhosa na vida dessas pessoas. Uma segunda, uma terceira chance para que as bênçãos do céu caiam sobre essa pessoa que provavelmente já não tem mais esperança. Quando eu decidi casar com a minha esposa, a gente encontrou o desafio que a maioria das pessoas tem: financeiro. A gente queria casar, mas ela queria ter o casamento que ela sempre sonhou. E também pudera. Ela foi criada num berço adventista. Todas as aspirações foram, desde pequenininha, colocadas na vida dela. Então a gente se dispôs a trabalhar. A gente combinou os esforços para que a gente pudesse aliviar a parte financeira do meu sogro. E a gente foi comportar. Foi uma bênção. Mas você sabe que o casamento não é barato. E ainda faltava 10 mil reais ainda para eu ir para lá. Eu estou falando, a
quase 15 anos atrás, porque no dia 6 de abril eu vou completar 15 anos de casamento. Então eu já estou dizendo que há 15 anos atrás, falta pouco, né? Mas há 15 anos atrás, 10 mil não era brincadeira não. E a gente já tinha pago muita coisa. Já tinha pago o buffet, já tinha pago... Aliás, o buffet foi meu sogro que pagou, eu ainda lembro. Mas a gente pagou ornamentação, a gente pagou os vestidos, as roupas ali, tudo, padrinho, madrinha, tudo que tinha direito, a gente tentou fazer o máximo que a gente podia, só que ainda faltava um pouco. Aí eu decidi ser um mototáxi. Era o único jeito de eu ganhar dinheiro rápido para poder saldar esse detalhe, para não ficar com dívida, né, gente? É meio complicado entrar no casamento com dívida, eu não queria fazer isso, nunca tive essa pretensão. Então, comecei a trabalhar. Saí de madrugada, chegava de manhã, dormia umas 2 horas, 3 horas, voltava de novo para o trabalho, e assim foi sucessivamente aí por uns 3 meses. Com isso eu acabei me tornando muito amigo da secretária que atendia, e ela começava a passar todos os contatos para mim, porque eu era um dos poucos ali que tratava bem. O que eu não sabia é que o parente dela, que era dono, a violentava. E depois que ela descobriu que eu era pastor e tudo, que eu estava ali só por esse momento, ela se abriu e contou essa história. Disse que por anos ela era abusada pelo seu parente, mas ela não tinha um lugar para morar, então ela tinha que ficar com a irmã, esposa dessa pessoa que a violentava. Eu falei, mas agora você é adulta, você pode comprar uma casa, você pode ter teu próprio local, agora você tem tua própria experiência, você não precisa trabalhar aqui. Mas eu já não quero viver mais nesse mundo. Aí eu falei, não, mas você é doida, que isso? Você tem toda a vida pela frente. Ela tinha, eu acho que seus recentes 18 anos, era jovem. Eu achei que ela estava falando isso da boca para fora porque ela queria desabafar, e eu estava ali para escutar, porque a gente tinha que ficar sentado esperando o telefone tocar. O fato é que, para encurtar a história, eu casei. E depois da lua de mel ainda fui fazer um trabalho evangelístico que me durou 100 dias, mais ou menos, um pouco mais de 3 meses. E quando eu voltei para casa dos meus sogros para fazer uma visita, a primeira coisa que um dos meus amigos que trabalhavam no mototáxi me parou no meio da rua porque me viu e disse assim: você conhece lá em Santa Catarina está lá a fulana? Quando não quer falar o nome, ela fala assim: você conhece a fulana? Eu vou falar fulana, porque é assim que a gente fala lá em Santa Catarina. Eu sim conheço ela. Pois é, ela se enforcou. Ela morava bem ali, lá no mercado, gente. Ela tinha tentado fazer o que eu tinha orientado ela a fazer. Saiu da casa, ela conseguiu um novo emprego nesse mercado, era um bom mercado, ela tinha aspirações para o futuro, mas infelizmente, em uma dessas noites, ela pegou o cinto dela, passou por volta de uma madeira que tinha lá e acabou tirando a vida dela. Eu fiquei tão triste, eu fiquei magoado, porque eu senti que eu era culpado disso. Até hoje me dói saber que ela estava pedindo ajuda e eu não consegui ter a capacidade de ajudá-la do jeito que ela deveria ser ajudada. Muitas vezes as pessoas terão que clamar e gritar para chamar a atenção, para que a gente faça o trabalho que Deus pediu para a gente fazer. Infelizmente, muitas vidas se perdem, não porque não tem a chance de reconhecer a Deus, não, pelo contrário, até entende que Deus está presente, mas infelizmente os demônios nos iludem, nos seduzem a ponto de querer
mostrar que o pecado é bom. E quando a pessoa entra em uma vida de pecado, ela já não consegue mais sair. Quantas vezes nos colocamos em dificuldades em que só a misericórdia de Deus poderá nos tirar de lá? Sim, mesmo nós que já conhecemos a verdade, que já temos um compromisso com Deus, quantas vezes somos impelidos pelos demônios a fazer algo que Deus não quer? Mas Deus é tão bom, Deus é misericordioso, porque atravessa uma tempestade para nos dar o alento que precisamos. Ellen White diz que por ordem de Jesus, o espírito maligno nos abandonaram suas vítimas, deixando-as sentadas calmamente aos pés do Senhor, submissas, inteligentes e gentis. Os demônios reconheceram imediatamente a majestade de Cristo. Então, sua primeira reação foi: quantas vezes a gente vê o poder de Deus e a reação que temos é medo. Mas medo do que, na verdade? Medo de que Jesus exponha nossos pecados? Ah, meu querido, então você não conhece a Deus. Deus nunca expõe o pecado de ninguém. Deus só expõe as bênçãos, a vitória, a libertação, amém? Amém. Porque pecado é uma coisa odiosa e só você e Deus precisam saber. Lembre-se que Cristo, ao ser inquirido por todo aquele povo, desistiu de continuar seu trabalho na região de Gadara. Mas, mesmo com medo, o povo ainda temia a Cristo. Porque não tem como você não perceber o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Mas a partir desse momento se inicia uma nova fase da história. Um homem que tinha tudo para ser engolido pelos demônios e quem sabe até perder a sua salvação, se tornou um mensageiro de Deus para toda a Decápolis. Sim, quando Jesus orienta a esta pessoa, a quem ele expelir os demônios, a que fique na cidade, era para que ele pudesse contar a todos os seus. O resultado é muito positivo e você pode ver isso na sequência desse texto. Quando Jesus volta a este lugar, a situação já é outra, as pessoas já estão mais abertas ao Evangelho. Mas uma coisa é certa, eu disse para vocês que eu falaria o porquê que aqueles demônios possuíram, e eu vou falar. Você pode ver o resultado a partir do versículo 40, de como ele foi perspicaz ao pregar o Evangelho. Sim, ele tinha um potencial gigantesco para poder trabalhar na obra de Deus. Satanás, vendo isso, tentou
destruir sua vida. Muitas vezes as pessoas não percebem que as pessoas que estão à frente pregando, transmitindo as mensagens do Senhor, também são afetadas por tudo aquilo que o inimigo tenta nos destruir. É por isso que, como igreja, a gente deveria orar mais, a gente poderia jejuar mais e estar unidos na pregação do Evangelho. Amém. Como eu falei para vocês, esse final de semana foi muito bacana. Eu, o pastor Abel e toda uma equipe que trabalhou arduamente até 3 horas da tarde, levantou ali mais de 50 nomes, né, Abel? O Abel está com a lista ali agora, eu já vi, tem 4, 5 folhas aí, né? E ainda está faltando nomes, né? Olha aí, ó. Existem pessoas que nem estão ali na lista. Imagine o impacto que um trabalho coordenado em equipe conseguiu fazer. Imagina o que esta igreja tem potencial para fazer. É bem por isso que o inimigo quer tentar persuadir a muitos para que o Evangelho não seja pregado. Por isso eu quero fazer um convite a você. Você que deseja estar liberto do inimigo, que quer ter uma nova oportunidade para você reavivar teus votos, você ter uma nova oportunidade de adoração, não pode deixar de vir sexta-feira. 15 para as 8 a gente vai estar aqui mais uma vez para ter um final de semana com Deus. Vamos buscar a face do Senhor, vamos nos humilhar perante a presença do Pai e vamos pedir o perdão dos nossos pecados e a unção do Santo Espírito para pregar o Evangelho. Porque dia 1 a 8, você já sabe, muitas pessoas desta igreja estarão decidindo renovar seus votos batismais, quem sabe batizar pela primeira vez, tudo por conta do trabalho incansável desta igreja. Amém? É por isso que eu quero convocá-los a estar aqui neste fim de semana. Porque Deus sabe o potencial que cada um de vocês tem para a pregação do Evangelho. Às vezes não percebemos, mas Deus age. Na cidade de Freiburg, montamos uma tenda para recepcionar as pessoas, com trabalhos sociais, assim como o que fizemos no domingo. Depois de um certo tempo, uns 15 dias, nós começamos a introduzir o estudo da Palavra de Deus. Foi neste período que nós conhecemos o Seu Francisco. O Seu Francisco, ele estava bêbado e achou que a nossa tenda era um circo e tratou de entrar, e quando entrou, encontrou uma equipe bem unida, que lhe entregou uma Bíblia, que lhe deu um assento, e inclusive ficaram do lado dele ajudando para ele abrir a Bíblia. Ele gostou tanto que voltou no outro dia, trazendo outro bêbado. Só que esse bêbado, ele falava tanto que não deixava o pregador falar. E eu lembro que o seu Francisco, seu Sebastião, esse é o nome dele. O seu Sebastião, ele falou assim: para, fica quieto, eu quero ouvir. E ele falava os dois altos, sabe? Eu lembro desse único episódio. Depois ele nunca mais trouxe ninguém. Ele veio sozinho até o final do nosso curso. Só que agora ele já vinha sóbrio, sozinho, conseguiu parar de beber. Glória a Deus.
os batismos começaram a ser feitos, mas ninguém convidou o seu Sebastião. E o seu Sebastião ficou aqui sentado no primeiro banco. Ele gostava, ele começou lá, né, no finalzinho, mas chegou no final aqui na frente. E o seu Sebastião ficou paradinho ali, escutando os batismos acontecendo. E com o espaço de uma semana, a gente fez um último apelo para que a gente pudesse batizar algumas pessoas que estavam no Vale da Indecisão. Era o último apelo, era um sábado à noite, e o seu Sebastião pulou 1 metro de altura. Eu não sei como, porque ele tinha 95 anos de idade. O homem pulou, parecia um capetinho, gente. Misericórdia. Eu nem vou tentar, eu acho que não dá, mas ele conseguia. Forte o homem. E ele disse que queria, mas a gente não tinha ido na casa dele. Então a gente começou a falar com ele no final do culto. Ele falou: não, eu estou decidido. Não, mas o senhor sabe a respeito do sábado. E começamos a falar todas as doutrinas. Não, eu entendo, eu quero, sim, assim, assim. Aí não teve outra maneira, a gente teve que fazer a ficha dele, deixar ele preparado para ir. E ele foi para casa. Chegando em casa, no dia seguinte, a família dele veio se reunir com ele. 25 anos eles não se viam. E naquele dia de domingo, eles decidiram vir com som alto, bebidas alcoólicas e todo tipo de palavras inadequadas. E ele, inocente, convidou seus filhos a participar da sua cerimônia batismal. O filho mais velho se levantou com tanto furor em suas palavras: você é um velho louco, que está fazendo? Deixando a nossa igreja, que tanto tempo o senhor ia. Como seu filho, eu não vou deixar. O senhor já está ficando gagá. Que nada. O seu Sebastião, ele não deixava nem os filhos pegar a aposentadoria dele, porque ele achava que os filhos iam roubar ele. Um homem era esperto, gente. E aí bateu na mesa e falou: se vocês não quiserem vir, eu me vou. Faz 25 anos que vocês não vêm e agora querem me impedir de fazer o que eu quero? Fiquem aí. E se foi, pegou a sacolinha dele, sacolinha de compra, com as coisinhas dele, e se foi para a igreja. E foi batizado. Amém. Uma vez. Glória a Deus. A tenda na segunda-feira começou a ser desmontada. E o seu Sebastião foi à cidade vizinha de Monte Carlo para pegar sua aposentadoria. E como de costume, passa por trás do ônibus para atravessar para o outro lado. Eu não sei por que cargas d'água, o motorista engata a marcha ré e toca no seu Sebastião, que se desequilibra e bate com a cabeça no meio-fio, morrendo na hora. Logo veio a notícia. Paramos de desmontar a tenda e fomos acudir a família. Mesmo o pastor que tinha batizado ele no dia seguinte, né? Ele morreu na segunda, e na terça-feira ele foi sepultado. Poderia ser uma história triste, né? Mas não é uma história triste. Porque no começo ele estava sendo vencido pelos vícios. O demônio tinha se apoderado de sua vida com os vícios, mas Deus o libertou. Amém. Deus esperou 95 anos para o seu Sebastião se decidir. E quando ele se decidiu, pôde descansar no Senhor Jesus. A parte boa é que quando nós estivermos acordando para a vida eterna, vamos ver o seu Sebastião de pé também. Glória a Deus. Amém? Amém. Mas quanto tempo mais a gente precisa para entregar 100% da nossa vida a Deus? Pensa nisso.
quanto tempo mais Deus precisa para te convencer a se unir no trabalho missionário e levar o Evangelho de Deus às outras pessoas? O que eu posso te dizer, e provavelmente o pastor Abel vai corroborar, é que os resultados dos esforços de vocês já estão dando resultados. E nós vamos ver muitas histórias de vida sendo renovadas no dia 2 de abril, no domingo, quando a gente se reunir como distrito lá na igreja de Santo Amaro. Estamos nos preparando, porque o trabalho de Deus continua. E você sabe que o inimigo não quer que essas coisas aconteçam. É por isso que é hora de orar, é por isso que é hora de jejuar, é por isso que é hora de colocar joelho no chão, porque o trabalho de Deus vai se tornar daqui para frente mais forte. Glória a Deus. E é por isso que a gente tem que renovar nossas vidas com Deus. Por isso, o pastor Abel se dispôs a trazer temas alusivos a este grande conflito. Sexta-feira, as 5 pedras de Davi. É isso? Então, não perca. Que Deus abençoe a mim e a você. Vamos nos levantar e orar? Querido Deus, Santo Pai, a nossa eterna gratidão ao Senhor, que tem misericórdia de nossas vidas, para apresentar a melhor solução para a nossa salvação. Queríamos nos unir na pregação do Evangelho, a fim de que Jesus volte e nos tire deste mundo de pecado. Amém. Que o Senhor nos perdoe e nos dê a sua paz. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe. Senhor,